Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Olho do Dono Engorda Mais. Esse programa foi desenvolvido para ajudar pecuaristas a aumentar o ganho de peso e reduzir os dias de confinamento. Eu sou o Marcelo Souza, médico veterinário, e hoje nós vamos bater um papo aqui no programa para responder essa pergunta. Marcelo, onde tem gente boa para trabalhar para conseguir aumentar o ganho de peso no confinamento? Esse é um tema que sempre chega para a gente nas redes sociais, sempre as pessoas me perguntam e realmente é uma característica, né, muitas vezes das regiões do nosso país. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Como responder essa pergunta? Né? Uma coisa que eu ouço muito por aí, olha, não tem, é muito difícil ter uma equipe boa na fazenda, no confinamento, é muito difícil conseguir pessoas comprometidas com o objetivo, pessoas que entregam, pessoas que se dedicam, pessoas que têm um pertencimento do negócio, né? Que se sentem um pouco donos do negócio. E realmente a qualidade de mão de obra é um ponto muito importante para qualquer sistema de produção. Mesmo não considerando o agronegócio, considerando a fazenda como uma indústria, como uma empresa que produz, é muito importante realmente olhar para a qualidade na mão de obra. E realmente é difícil ter uma equipe que entrega coisas muito bem feitas. E quando isso não acontece, é claro que vai atrapalhar o seu resultado lá na frente. Hoje nós vamos falar um pouco também de como eu vejo os pecuaristas, os confinadores tentando resolver essa situação, tentando resolver esse tipo de problema. E finalmente a gente vai dar algumas dicas importantes de como estabelecer um bom trabalho em equipe, de como melhorar a qualidade, a entregabilidade da tua equipe na fazenda, no confinamento. Vamos falar um pouco sobre gestão de pessoas hoje. Esse é um tema muito importante. Então, você que está acompanhando a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, seja muito bem-vindo. Vamos apertar os cintos que a gente vai entrar nesse avião que está levantando voo agora. Bom, então, a primeira coisa que eu vou começar falando é o seguinte: a melhor equipe que existe, tem que ser a sua. Porque se você sair para procurar pessoas perfeitas, situações perfeitas, vai ser muito difícil encontrar. As pessoas erram, os erros acontecem. Então, não funciona, por exemplo, muitas vezes, ter uma rotabilidade, uma troca de pessoas muito frequente, né, dentro da equipe, procurando uma situação perfeita. Essa situação perfeita ela não vai acontecer. Então, o nosso convite hoje é começar com o que você tem na mão, exatamente com os funcionários da tua equipe que você tem na mão, que estão trabalhando com você já hoje. Porque em alguns confinamentos, a gente vê, as coisas funcionam muito bem, né? E aí, operações grandes de engorda mesmo, a gente vê uma precisão na entrega da quantidade de matéria seca diária, a gente vê funcionários com meta, cumprindo essas metas, sendo capazes de cumprir essas metas. Isso é muito bacana quando a gente chega num nível desse. Então, se as operações maiores conseguem, se algumas fazendas conseguem, quem sabe o seu vizinho consiga, ou você mesmo já tenha um bom resultado, uma boa performance da tua equipe, mas você está querendo aqui pegar alguma coisa hoje, alguma dica que vai servir, que você vai conseguir aplicar direto aí no confinamento. Porque alguns lugares, hoje, isso é uma realidade, conseguem ter ganho de peso de 2 quilos por dia nos lotes, em alguns lotes, dentro dos confinamentos. Isso já acontece. Então, a gente sempre pega o exemplo de algumas coisas que funcionam e tenta trazer nos nossos canais para que você possa aplicar também, para que você possa pegar uma parte do que eu vou falar hoje e aplicar. E muitas vezes você já tem um bom conhecimento. Então, muita coisa que a gente vai falar aqui, você já estar fazendo. E aí, quem sabe, tenha uma ou duas coisas que vão fazer a diferença aí no seu confinamento. Então, eu gostaria de começar falando o seguinte: o primeiro passo de qualquer mudança, ele começa em quem está coordenando essa mudança, em quem está liderando essa mudança. Se a gente fosse comparar, por exemplo, uma equipe com um exército, então, quem é a pessoa mais importante do exército? O general, que está ali, que está à frente, que está comandando. Então, vamos pegar a figura do general hoje para ajudar a gente a
trazer um exemplo à tona para falar de várias situações que acontecem. Então, o general, ele tem que saber, primeira coisa, ele tem que saber o que ele quer conquistar. Então, o que ele tem que conquistar, o que ele quer conquistar. Muito bem. Esse entendimento é importante. E aí, quando a gente transporta, na verdade, isso para o confinamento, eu tenho que saber bem definida, bem claras as metas que eu vou ter aquele ano. Você pode ter meta de número de animais, meta de ganho de peso, meta de dias de confinamento, metas de produção de arroba por hectare ano, meta de conversão alimentar, meta de eficiência biológica. E eu não estou dizendo que precisa ter todas essas metas, longe disso. Se você não trabalha com um sistema de meta bem definido hoje, talvez começar com uma ou duas para cada membro da tua equipe. Então, ele sabe o território que ele vai ter que te ajudar a conquistar, porque você é o general. Quem estabelece as metas? Não é o soldado, é o general. Muito bem. Depois, quando você estabeleceu uma meta, quando o general está lá na batalha lá, bom, beleza, ele sabe o território que ele tem que conquistar. Ele tem que acreditar que aquilo é possível. E se você lembrar de qualquer filme de guerra que você já assistiu aí na tua vida, ou muitos filmes, mais de um, você vai lembrar de algum momento, em vários filmes acontece isso, por exemplo, aonde o general chega para o exército e dá uma chacoalhada. Porque se ele não conseguir passar essa confiança, essa necessidade de luta, de vencer a batalha, os soldados não vão junto. Então, você que está aqui com a gente hoje, lembra que os teus soldados têm que ir junto com você, e você é o general. Então, passar essa confiança é muito importante. E é claro que depois vem a parte que é tática, que é lógica, que é fundamental, que é saber o que deve ser feito, como deve ser feito e quando deve ser feito. E isso parece muito básico, né? Mas fundamental, porque a sequência das coisas importa muito. E a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. Bom, e aí eu tenho que ser capaz de passar essas instruções, o que, como e quando, para todo mundo. Todo mundo que vai participar da execução tem que estar com isso bem claro, bem definido. Porque pensa comigo uma coisa. Todo dia a gente chega na fazenda, chega no confinamento, então tem várias coisas que acontecem sequencialmente. Por exemplo, eu vou lá, primeira coisa, vai alguém fazer a leitura de coxo, talvez já vai passar a informação da leitura de coxo para o computador on time, ali na hora, e aí o computador já vai fazer a adequação das dietas, provavelmente no ajuste, vai fazer um ajuste de trato, vai adequar o preenchimento já do primeiro vagão, enfim, ou do segundo vagão em diante. Existe uma sequência de coisas. E cada membro da tua equipe tem que fazer várias coisas por dia. Mas, às vezes, por exemplo, na hora de de encher o vagão misturador, de colocar os alimentos dentro do vagão para misturar, ou na hora de ligar o equipamento, na hora de passar o trato, em qualquer momento, ele pode fazer uma coisa numa ordem errada, que ele não, cada dia ele pode fazer de um jeito, se ele não tem a sequência bem definida. Então, depois que eu passo, que eu já sei o que tem que ser feito, que isso foi passado para a equipe, eu tenho que conferir isso, porque a conferência é muito importante. Claro que eu tenho que confiar, mas eu tenho que conferir e saber o que saiu exatamente errado, o que tem saído errado, onde eu estou errando mais, por mais que sejam erros pequenos, erros discretos, é muito importante que você saiba onde eles estão acontecendo para poder atuar efetivamente nesses erros. Então, a conferência é muito importante. Bom, agora eu vou contar uma história engraçada. Quando eu era pequeno, meu pai, ele sempre gostava muito de fazer os trabalhos manuais lá na casa, no nosso sítio lá, e ele sempre me chamava para ajudar ele, para fazer junto com ele. Eu sou o filho mais velho, né? Então, na época, eu tinha mais ou menos não, deixa eu lembrar exatamente, 9 anos eu tinha na época. E aí meu pai me chamava para ajudar ele. E eu não conseguia ajudar bem meu pai. Eu não era um bom ajudante. Eu estava ali com ele, mas ele fazia umas coisas difíceis, que eu não entendia o que ele estava fazendo. Eu não sabia para que aquilo lhe servia. Então ele me pedia para passar, para pegar uma coisa aqui, pegar uma coisa ali, vai Marcelo, faz isso, faz aquilo. E eu sempre estava meio assim disperso, não achava as coisas, não, porque na realidade eu não sabia o que tinha que ser feito. Eu estava ali junto, eu estava fazendo mecanicamente, mas eu não entendia a importância do que ele estava fazendo.
eu não entendia para que aquilo ali ia servir. Na verdade, para mim, não ia servir para nada, né? Eu estava ali, estava fazendo, mas para mim aquilo ali não ia servir para nada. Então, nesse momento, eu era um péssimo funcionário. E aí, o que acontecia? Ele ficava bravo, lógico. Bom, tudo bem que era pai, né? E a relação pai e filho é um pouco diferente. E o jeito que o pai fica bravo é muito mais, vamos dizer assim, próximo, né? De falar alto, de xingar, enfim. Ele ficava bem bravo mesmo. E só que o que acontecia quando ele ficava bravo? Eu ficava mais desmotivado ainda. Eu já não tinha motivação, porque eu já não entendia o que ele estava fazendo, eu já não entendia para que aquilo ali ia ser importante, eu já achava que talvez nem precisasse fazer daquele jeito, e aí no final eu não fazia direito, ele ficava bravo e eu tinha menos vontade ainda de fazer. Agora me diz uma coisa, quantos erros acontecem nessa relação de equipe? Que apesar de ser pai e filho, e claro que aí é um pouco mais difícil, né? A gente sabe, porque existe N fatores aí na relação familiar. Na relação de trabalho, isso é um pouco mais simples, né? Mas quais eram os erros que acontecia ali? Então, o meu pai tinha uma missão na cabeça dele. Ele era um general, só que ele queria lutar sozinho. Ele queria fazer aquilo ali sozinho, ele queria ir fazer e acabou, e fazer bem feito. E eu, na verdade, nem sabia por que estava acontecendo aquela luta ali, não sabia por que ele estava fazendo aquilo. E aí eu não conseguia ver utilidade. Eu não imaginava o que ia acontecer de bom quando o serviço ficasse pronto. Eu não conseguia enxergar lá na frente e falar assim, e ver, por exemplo, nossa, eu tenho que dosar bem cada ingrediente do vagão misturador, porque isso vai ajudar lá na frente os animais terem um ganho de peso de 2 quilos. Eu tenho que caprichar na minha precisão na hora de dosar os ingredientes no vagão. Eu tenho que fazer uma pré-diluição do núcleo, porque o núcleo entra em pequena inclusão e o núcleo é uma parte muito importante da dieta. São moléculas que são fornecidas em miligramas, mas tem uma potência de levar um resultado muito maior. Então, eu tenho que fazer uma pré-diluição do núcleo. Eu tenho que caprichar na leitura de coxo. Enfim, eu, quando estava ajudando meu pai, não sabia por que eu tinha que fazer cada uma das tarefas que eu tinha que fazer, o que aquilo ali ia causar. Eu não sabia que trabalhar cada um desses pontos com eficiência ia me levar a ter um ganho de peso, por exemplo, de 2 quilos por dia no confinamento. Então, eu não fazia direito. E aí, é claro que depois que ele me dava bronca e ficava bravo, né? A atitude dele não me ajudava em nada e prejudicava o serviço, a conclusão do serviço de forma geral, porque eu não ajudava bem, então ele demorava mais para fazer, e às vezes ele ficava bravo porque eu não estava ajudando bem, e aí fazia alguma coisa errada, porque tinha ficado nervoso, tinha ficado bravo. Então, conclusão, quem tinha que mudar nessa história? Você pode pensar assim, Marcelo, você tinha que mudar. Você tinha que se envolver mais no serviço do seu pai. Você tinha que saber o que você tinha que fazer. E é exatamente isso que eu vejo muitas vezes os líderes pensando dos seus liderados, ou seja, os gestores, os donos pensando dos funcionários. O cara não sabe o que faz, o cara está lá à toa, não tem vontade nenhuma, não sabe o que está fazendo. Ué, pode ser que tudo isso tenha a mesma causa, a mesma origem do que eu sentia quando o meu pai me dava as tarefas e eu não conseguia fazer direito. Então, quem tem que mudar, no caso, na minha situação, quem tinha que mudar não era eu, era ele. Ele tinha o poder de me fazer trabalhar melhor. Ele poderia ter tido a ferramenta de me fazer trabalhar melhor. É claro que numa relação de pai e filho no serviço doméstico é muito diferente de uma relação profissional. Mas esse princípio se aplica com maestria, ou seja, não é o funcionário, muitas vezes, o teu colaborador, o teu ajudante, o teu soldado, que tem que mudar o jeito de fazer a coisa. É a instrução dele que tem que mudar. Nós vamos voltar a falar disso, vamos falar um passo a passo bem detalhado, para que você que está aqui com a gente hoje entenda que isso é possível com o que você tem em casa, aplicando algumas técnicas que são simples e que começam na nossa mudança de enxergar as coisas, na nossa mudança de ver aquele membro da nossa equipe. Porque quando a gente vamos pegar um exemplo aqui do seu João, que é um confinador, né? E o seu João só
reclama dos funcionários. Toda vez que eu encontro ele, ele fala: Marcelo do céu, já tá tão difícil, a comida tá cara, reposição tá cara, a margem tá apertada, os frigoríficos judia, tá muito difícil continuar no boi. Nossa, e a mão de obra então? Pelo amor de Deus, olha, Marcelo, não tem jeito, não tem gente para trabalhar, Marcelo. Eu ouço isso muito, inclusive de um amigo meu que mora aqui perto do meu escritório. E eu sinto que é uma dor. É verdade, realmente a pessoa sente aquilo, Marcelo, não dá, não tem saída, não vai. Mas o que acontece quando você, ou o seu João, no caso, quando o seu João tem uma atitude dessa? Ele, primeiro de tudo, ele não consegue aumentar o ganho de peso, ele não consegue melhorar a produção dele, ele não consegue aumentar a produção dele. Porque a primeira coisa que está errada é a atitude, é a maneira de enxergar isso. Quando a gente começa só a falar mal, só reclamar, a gente cria um ambiente negativo. E ambiente negativo nunca dá coisa boa. Vai dar negativo, vai piorar. Então, uma coisa que é fundamental é a gente entender que a mudança, ela começa com um ambiente positivo. Ou seja, se eu estou só reclamando, o clima fica ruim, o meu funcionário vai ficar mais desmotivado ainda. Você não consegue, o seu João, no caso, né, desse exemplo aqui que eu estou dizendo, ele não conseguia ver os erros, aonde estavam. Ele não conseguia olhar de uma forma calma, tranquila e neutra e entender aonde estavam os pontos que ele precisava melhorar. Então, ele perde a oportunidade de fazer uma boa escalação do time dele, porque às vezes, amigo pecuarista, turma da carne, você que está aqui comigo hoje, às vezes, o cara é bom, mas não para fazer aquilo que ele está fazendo. Às vezes ele tem que trabalhar em outra área. Um cara que é bruto, um cara que é caprichoso, um cara que é meticuloso, um cara que gosta de conferir, sabe? Cada característica de cada membro da tua equipe, de cada funcionário, se adequa melhor a um tipo de função que ele tem que fazer no dia a dia. Agora, se o seu João, no caso, tá só reclamando e falando que todo mundo é ruim, então todo mundo é ruim. Se todo mundo é ruim, ninguém tem nada de bom. Se ninguém tem nada de bom, o mundo é ruim, a atividade é ruim, a pecuária é ruim, o gado é ruim. E tem gente aí fazendo 150 mil bois por ano, tem gente fazendo 5 mil bois por ano, e tem gente fazendo 2 mil bois por ano e ganhando dinheiro com trabalho sério e desafios. Tem desafio, mas o que nós estamos falando hoje é sobre um desafio que você consegue mudar. Então, se você está nessa atitude ruim, se o seu João está numa atitude muito ruim, ele não consegue enxergar nenhuma qualidade positiva de nenhum funcionário. E aí o confinamento patina, 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 mas não deslancha, não cresce, perde a oportunidade de escalar, de ganhar escala. E agora, eu vou contar uma outra coisa que aconteceu comigo também, quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro ano de médico veterinário. Me formei na Unesp, em Jaboticabal, em 1997. E eu sempre gostei muito de boi, sempre gostei muito de cavalo. E no começo eu achava que eu ia trabalhar em fazenda, montado em cavalo, lidando com boi o dia inteiro, curral. E só que aí eu acabei indo fazer uma especialização nos Estados Unidos, tive uma oportunidade bem bacana, e essa especialização foi com cavalo, num hospital muito importante da Universidade Estadual do Colorado, no ano de 1997, e eu acabei começando a trabalhar como médico veterinário clínico de cavalo atleta, cavalo de salto, lá no Aras Agromen, em Orlândia, São Paulo. Muito bem. E aí, quando eu comecei a trabalhar, num determinado momento, aconteceu, nesse meu primeiro emprego, uma doença de pele que é comum, que é simples, assim. É uma doença que prejudica porque ela deixava a pele em carne viva no lugar que prendia a barrigueira, né, a cilha, né, da sela ali dos cavalos, e não dava para usar os cavalos porque estava em carne viva ali. E tinha, assim, muito cavalo, e muito cavalo bom em treinamento, e não dava para usar esses cavalos. E quando isso acontece em 1 ou 2 cavalos, você consegue, quando você tem um problema que ele acontece em pouca quantidade, você consegue resolver isso. Mas naquela época, eu tinha ali 180 cavalos, e a maioria, eles eram acometidos por esse problema. Muito bem, eu falei, bom, eu preciso, sozinho, eu não vou conseguir resolver isso. Por mais que eu saiba como resolve, sozinho vai ser impossível. E aí, a cada 8, 10 cavalos tinha um tratador.
E aí eu chamei todas essas pessoas e trabalhei de uma forma que eu vou contar para vocês aqui como isso se aplica no confinamento, como você pode trabalhar dessa mesma forma e o resultado que eu tive. Então, primeiro, eu expliquei o que era o nosso problema, por que que aquela doença acontecia e como ela poderia ser combatida. Primeira parte de tudo foi o esclarecimento, explicar por que que aquilo era importante, como resolver aquilo, o que tinha que fazer, quantas vezes por dia. Muito bem. Depois eu falei assim, bom, como vocês vão ter que trabalhar um pouco mais, como vai ser necessário uma dedicação maior, então as pessoas que trabalharem, que se dedicarem mais, vão receber vão no final do mês, eu vou fazer uma eleição do melhor funcionário do mês. E o melhor funcionário do mês vai ganhar um prêmio. Muito bem. Aí, passaram-se 3 meses e a gente conseguiu vencer a doença. A gente conseguiu resolver esse problema. Por quê? Cada uma dessas pessoas entendeu o que tinha que fazer. E quando a gente falou que eu vou escolher o melhor funcionário do mês, eu passava todo dia, de manhã, na hora do almoço e à tarde, olhando, fazendo a fiscalização, a verificação para ver como aquilo ali estava andando, se estava andando bem, se não estava andando bem. E com o passar do tempo, as pessoas vinham me mostrar, Marcelo, olha isso aqui como está ficando bom, olha como melhorou isso aqui, olha como melhorou aquilo ali. Chegava no final do mês, a gente fazia uma reunião, falava assim, ó, o fulano foi o cara que melhor trabalhou esse mês, e é claro, tem uma metodologia para fazer isso, e ganhava uma bonificação, um prêmio ali, naquela época era uma bota, uma botina bonita, ou uma calça jeans, um cinto, que a pessoa usava ali para sair, para passear. Muito bem, e aí nós vencemos a doença nesse período. E aí, que a gente tira disso, né? A gente tira vários pontos importantes. E um deles é entender que o que precisa ser feito e reconhecer aquilo quando ele foi feito. Muito bem. Agora, uma outra forma que eu vejo acontecendo nos confinamentos, muito frequentemente, assim, nas fazendas de uma forma geral, né? A gente acaba vendo o seguinte: troca-se muito funcionário, né? Na expectativa de ter gente boa, então, como o processo não está muito bom, existe uma troca muito grande de funcionário, uma rotatividade grande de funcionário, tentando resolver esse problema. Só que muitas vezes tudo volta como antes no quartel de Abrantes, porque os problemas voltam. No começo, tudo vai super bem. Funcionário novo, com gás, motivado, chega, começa a trabalhar, quer mostrar serviço, está no começo. Só que se aquela forma errada de liderar a equipe, de gerir essa equipe continua, e a pessoa não entende muito bem para o que ela está fazendo, para quem para que ela está fazendo cada coisa, ou seja, a razão, vai passando o tempo e ele vai começando a parar de render, ele vai começando a se desmotivar. E aí ele começa a criar uma imagem de você, do general, de quem está comandando aquela operação. E o funcionário novo, ele vai, como é que ele vai saber como você é? Pelo que os outros falam, pelo que os outros funcionários falam. Então, se existe algum problema de método, de erro ali, de falta de alinhamento de expectativa, de gestão que poderia ser mais bem feita, então, logo um funcionário novo se desmotiva e só trocar a equipe, então, não adianta. Então, finalmente, o que é necessário hoje, o que é preciso para se ter uma equipe que realmente rende bem, performa bem e vai te ajudar a aumentar o ganho de peso lá na frente no confinamento? Primeiro, a gente precisa considerar que a gente está lidando com um ser humano, certo? Então, ser humanos têm qualidades, defeitos, e aqui a gente não vai chamar de qualidade e defeito, vamos chamar de característica. Característica que é mais favorável, característica que é menos favorável. Depois, cada funcionário teu tem hábitos. Hábitos que te ajudam a engordar melhor e hábitos que te atrapalham a engordar melhor. E os hábitos podem ser mudados. Mas o mais importante quando a gente vai contratar e quando a gente vai avaliar uma equipe é o seguinte. E você sabe fazer isso. É muito simples. É só você pensar assim: qual funcionário meu tem realmente vontade de fazer acontecer? Quando eu falo vontade, é assim: se a gente tem como meta aumentar o ganho de peso para chegar, para conseguir
ter um ganho de peso de 2 quilos por dia, por exemplo, em 100 dias de coxo, isso é uma meta nossa, então eu vou avaliar quais dos meus funcionários realmente acreditam, têm vontade de fazer isso acontecer. Esse é o primeiro passo. Se isso for ok, se o teu colaborador tiver realmente vontade de fazer acontecer, de chegar naquele ganho de peso de 2 quilos, então ele serve. Independente das qualidades que ele tem, dos hábitos que talvez precisem mudar, ele serve. Se ele tem vontade, ele serve. É isso que basta. Agora, para que ele tenha vontade, ele tem que saber por que aquilo é importante também. É claro, ele tem que entender todo o processo e saber aonde a gente vai chegar com aquele processo. Então, ter vontade é a primeira parte. Depois, você tem uma meta e às vezes a gente tem que falar assim de uma forma um pouco mais, né, ilustrativa. A gente tem que ter um sonho de produtividade, um sonho de produção, uma coisa grande. E esse sonho que eu, que sou líder, ou que sou técnico e trabalho junto com você, que é líder, a gente tem que estar com o sonho alinhado, a gente tem que estar sonhando a mesma coisa, inclusive os funcionários. Quando isso acontece, tudo que a gente vai fazer daqui para frente funciona muito bem. Depois que isso está certo, o funcionário tem vontade, tem um sonho realmente de chegar naquele objetivo, aí eu tenho que saber qual é o objetivo. Tem que ter um objetivo claro e definido. Ou seja, a sua meta é entregar tantos quilos de matéria seca no coxo 1, tantos quilos de matéria seca no coxo 2, tantos quilos de matéria seca no coxo 3, considerando que você já controla o consumo de matéria seca. E só uma dica, isso é muito importante para qualquer confinamento, sempre foi, mas nos dias de hoje é imprescindível para se conseguir ter margem positiva, já que o preço da comida está altíssimo. Então, funcionário que coloca comida no coxo, se tiver meta de distribuição, meta de consumo por lote, já é uma coisa importantíssima. Mas, voltando ao nosso exemplo, né, ao nosso passo a passo para você conseguir implementar nas equipes aí do confinamento para melhorar o teu ganho de peso. Então, tem um objetivo claro? Tem um objetivo claro. Aí, ele tem que ter algumas ferramentas. Por exemplo, o cara que vai passar o trato tem o trator, tem o vagão, enfim. Tem que ter algumas ferramentas que ajudam a chegar nesse objetivo. E quem vai providenciar essas ferramentas? É você, sim. Mas quem é o dono da tarefa? Quem tem o objetivo de passar, por exemplo, tantos quilos de matéria seca por coxo? É aquele funcionário. A tarefa é dele. E isso é uma dica muito importante. Vou voltar a falar disso ainda hoje. Uma dica muito importante, por quê? Porque se a tarefa é dele, quem tem que saber o que ele vai precisar é ele. E aí ele vai, se não tiver alguma das coisas que ele precisa, ele vai pedir para você. Então, o funcionário que está ali com a responsabilidade de distribuir uma quantidade certa de comida por coxo, sabe que precisa de algumas ferramentas e se está faltando alguma delas, ele tem que reportar para você. Porque a hora que você for cobrar ele, fala assim, mas por que você não pôs tanto? Ah, porque eu não tinha aquilo. Não, peraí. Você pediu para mim? Não pediu. Então, tá errado, né? O funcionário tem que ter a ferramenta e se ele não tem, ele tem que falar que ele tem a ferramenta. Muito bem. Depois, ele tem que ser capaz de sentir que ele conseguiu chegar, que ele conseguiu atingir aquela meta. É muito importante isso. Porque se nós falamos que tudo começa com a vontade, essa vontade ela é alimentada, essa vontade de conseguir fazer acontecer, ela é alimentada. Então, é muito importante ele saber que ele conseguiu. E lá no final, a última coisa é ter uma recompensa pelo esforço a mais, né? Pelo esforço que ele despendeu, que ele de realizar, de fazer, de conseguir ter aquela meta. Então, uma recompensa pelo esforço é muito importante. E quando a gente fala em recompensa pelo esforço, você que trabalha, você, nós que trabalhamos com carne, né? Pensa nisso. Às vezes, a carne na mesa da pessoa é uma coisa, uma recompensa muito importante. Produzir carne, comer carne, uma associação muito importante. Muito bem. Então, você que está aqui com a gente agora, chegando já na parte final dessa conversa do nosso programa hoje, eu vou te dar um passo a passo que você pode aplicar aí na sua fazenda, aí no seu confinamento,
para colocar em prática, para ter uma equipe melhor, para trabalhar a tua equipe atual e conseguir melhorar ela. E é claro que em algum momento vai ter, eu vou também falar disso novamente, mas vai ter alguma substituição que é necessária sim, mas o mais importante é, primeiro, saber o que a gente tem na mão, saber o quanto de coisa boa a gente tem na mão. Então, primeiro passo que tem que fazer: instrução, informar o que tem que ser feito. Nas empresas, a gente chama isso de uma palavra enorme, que chama de descritivo funcional. Descritivo funcional onde está escrito tudo que a pessoa faz. Na fazenda, a gente faz lá, chama a pessoa para conversar, explica tudo que ela tem que fazer. Eu gosto de pedir para a pessoa primeiro falar o que ela faz em ordem. Você faz isso, isso, aquilo, quanto tempo você gasta, e a pessoa começa a pensar junto. E numa segunda etapa, a pessoa escreve tudo o que ela faz. Não precisa ser à mão, pode ser numa planilha, pode ser à mão, mas pode ser também num aplicativo de celular, num diário. Acabou o dia, por exemplo, coxo tal passou tanto, coxo tal tanto, ou no momento que acabou de passar o trato já marcou. Ronda dentro do confinamento. 3 animais com corrimento nasal, diarreia, enfim. Tudo o que aconteceu no dia ele marca, ele tem um diário, então ele escreve tudo o que aconteceu no dia. Agora, cada funcionário, como eu já disse, é o dono da tarefa, ele é o responsável por realizar aquela tarefa e ele vai ser cobrado pelaquela tarefa. Então, se ele não tem alguma coisa para realizar aquela tarefa, ele que tem que pedir. E aí, quando você começa a trabalhar isso, escrever, dar essas instruções, passar as tarefas, a responsabilidade do colaborador aumenta e ele começa a ter uma rotina. E uma rotina significa ter uma sequência de coisas que são feitas na mesma ordem. Lá na Alemanha, isso acontece muito fácil, porque a educação nas escolas, a maneira de ser do povo é dessa forma, assim, trabalha com um processo tudo sequencial. Aqui no Brasil, a gente tem que gastar um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de esforço para fazer isso de uma forma redonda, vamos dizer assim. Mas é possível, é só começar a trabalhar. Então, o funcionário já sabe o que ele tem que fazer, já sabe a sequência das coisas que ele tem que fazer, e aí ele vai ter a sua meta. A sua meta, uma ou mais metas. Se não tem nenhuma hoje, começa com uma só. Uma meta que você vai conversar compartilhadamente com ele e que ele saiba que é possível atingir. Se é uma meta difícil demais, enorme, ele não vai comprar a ideia, porque já sabe que não vai dar certo. Tem que ser uma meta que é alcançável. É fácil dele entender o que ele tem que fazer, importante, tem que ser fácil, tem que ser alcançável. Muito bem. E aí você vai verificar o resultado, fazer uma verificação de resultado de como isso foi feito naquele mês, de quais as metas que foram atingidas e finalmente idealmente, né, deve ter um sistema de premiação, de bônus, e pode ser um bônus inclusive com carne, uma quantidade de carne e alguma coisa que não seja dinheiro em si, porque dinheiro é salário e isso não é salário, isso é uma recompensa com alguma coisa que a pessoa valorize, que ela goste, que ela use, de preferência no momento de lazer, diversão. Muito bem, esse é um bônus interessante, um tipo de bônus interessante para a gente trabalhar aí nas nossas equipes. Por isso, onde você vai encontrar hoje a melhor equipe para aumentar o ganho de peso e reduzir os dias de confinamento é na sua casa mesmo, é o que você já tem hoje. É a sua equipe e aqueles dentro da sua equipe que têm a mesma vontade de fazer acontecer que você tem como líder, como dono do confinamento, são essas pessoas que você começa a trabalhar. Então, não existe um lugar ideal, não existe um mundo dos sonhos, você faz isso acontecer. Você começa a enxergar tudo que tem de bom, coisa boa dentro da fazenda, dentro de cada pessoa que te ajuda lá. Tem que reconhecer o que cada um tem de bom. E é claro que talvez seja necessário eliminar uma ou duas ervas daninhas que estão presentes ali. Sempre tem. Não sempre, mas quase sempre tem. E essas pessoas, elas estão ali para puxar as outras para baixo. Numa fazenda que tem meta, que tem
um sonho estabelecido, que quer aumentar o ganho de peso, que quer chegar um dia a ter um ganho de peso de 2 quilos por dia, erva daninha não serve. Ela tem que ser retirada. E muitas vezes você pega uma pessoa com essas características e retira essa pessoa da tua equipe, e na hora de retirar, você até aconselha, conversa, e essa pessoa pode até vir a mudar, porque passou por um processo de mudança. Então, isso tem que ser retirado. E aí, o cenário começa a mudar, porque aí, com o tempo, ao invés de ficar difícil, de você ter que procurar e achar difícil encontrar gente boa para trabalhar, as pessoas vão começar a vir querer trabalhar com você. Eu conheço várias fazendas que são assim. E empresas na cidade também que são assim. Que as pessoas querem trabalhar lá. Que é um ambiente muito bom. Normalmente, quando eu trabalho num lugar assim, que é um ambiente bom, que as pessoas querem trabalhar lá, as metas são atingidas mais rapidamente. O lucro é maior. O ganho de peso é melhor. Então, pensa que tudo começa com o general que está no comando do Exército. Muito bem. Então, a última coisa que eu vou falar hoje é o seguinte. Talvez você esteja pensando assim, Marcelo, isso é muito difícil. Mexer com gente é muito difícil. Aqui em casa, eu nunca consegui. Realmente, olha, eu já tentei, mas não dá. Não tem mesmo. Na minha região, não tem. Então, eu queria lhe dizer o seguinte. Com o grau de desafios que a gente tem hoje na Engorda, ter uma equipe boa é fundamental. É necessário para conseguir continuar. Partindo desse princípio, a primeira coisa que o seu João tem que fazer é mudar a maneira de pensar. Porque a gente é acostumado a ver muito problema, porque fazenda chama fazenda, porque sempre tem que estar fazendo alguma coisa e não termina nunca, né? E é verdade. Mas como é que está o teu humor quando você está fazendo alguma coisa? Você pode estar fazendo uma coisa de bom grado ou fazendo uma coisa sofrida, porque tem que fazer de novo, porque estourou aquela cerca de novo, porque estourou o bebedouro. Isso é um cenário ruim. O lado bom é, tem que fazer. Estourou um bebedouro. Acontece, né? Vamos trocar, ué. Mas não estava protegido direito. Bom, vamos melhorar a proteção para estourar menos. Vamos ver o que a gente pode fazer para não acontecer de novo. Mas se acontecer, aconteceu e faz parte do processo. Então, cada desafio, cada problema, cada coisa difícil que acontece, embaixo de cada desafio sempre tem uma oportunidade de crescer, de aprender e de fazer melhor. E é justamente isso. É só você olhar com calma que você enxerga essa oportunidade, mudando a maneira de pensar, olhando com calma, avaliando com calma, você começa a enxergar várias oportunidades aí dentro do teu confinamento para melhorar a tua equipe, para aumentar o ganho de peso, para conseguir ter um ganho de peso de 2 quilos por dia. Muito bem. Essa é a pecuária moderna, né? Que a gente está vivendo um momento moderno da pecuária, então está tudo evoluindo demais. Quem gosta de pecuária tem que evoluir, tem que fazer diferente. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joia, o seu like aqui nos nossos canais, deixa o seu comentário. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, a gente está aqui para isso, para responder. Às vezes a gente demora um pouco no tempo das respostas, porque são várias coisas ao mesmo tempo e muitas vezes a gente não consegue responder a todos muito rápido, mas a gente sempre responde com o maior prazer. E se você quiser também, fica à vontade para compartilhar esse vídeo com seus amigos, com os seus colegas, com os produtores aí da tua região, para contar um pouco do que a gente conversou hoje, conseguir ajudar alguém também a melhorar o resultado da equipe no confinamento.